livro do Êxodo. Deixa eu só abrir aqui. Então vamos lá. Todos acharam? Êxodo, só não disse o capítulo, né? 33. Aí fica difícil, né? Sem dizer o capítulo. Se bem que a passagem que eu iria ler, talvez muitos já matassem já a charada, o lugar, né? Uma passagem tão desconhecida assim, não. Êxodo 3:3, 33. Êxodo 33, versículo 19. Vamos ficar com o versículo 19. Provavelmente aqui a parte B do versículo. Podemos ler? Vamos lá, diz assim: Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Amém? A parte B, só para poder enfatizar, vou repetir. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos, Pai, diante de Ti, na Tua santa presença, reunidos, Senhor, como igreja. Pai, nós já Te louvamos, já fizemos muitas coisas, Senhor, já ofertamos, mas neste momento, Senhor, nós precisamos e queremos parar. Queremos parar, Senhor, aos Teus pés e Te pedir, Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos dá ouvidos para ouvir a Tua voz e nos dá também coração, Senhor, para obedecer, para guardar e obedecer, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra ache em nosso coração um solo fértil, que ela possa ser lançada, que ela possa germinar, crescer e gerar frutos. E nós Te pedimos, Pai, frutos a 100 por 1. Tudo isso, Pai, nós Te pedimos, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, para engrandecimento, Senhor, do Teu reino e para a edificação, Senhor, do corpo do Teu Filho aqui nesta terra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu pretendo não me demorar muito nessa noite. Eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos um pouco dessa passagem, mas na verdade eu quero mais me prender ao tema do que ao texto em si, do que o texto de Êxodo, capítulo 33 e o versículo 19, o qual nós acabamos de ler. Só para contextualizar, nesta passagem, está o homem de Deus, o servo de Deus, Moisés, diante do Senhor. E ali Moisés está tendo um diálogo com Deus, depois do que aconteceu no episódio, da idolatria do povo de Israel. Moisés passou vários dias lá no Monte Sinai, quando Deus o chama, e ele demora de descer o monte, porque Deus não o havia liberado. Então Moisés só saía da presença de Deus quando Deus liberava. E às vezes nós temos tanta pressa, né? A gente dobra os nossos joelhos, né? E aí 2 minutos, 3 minutos a gente já quer levantar. A gente não tem mais aquela reverência, aquele temor, aquela paixão pela presença de Deus. Mas com Moisés não, Moisés passava dias imerso, mergulhado na presença de Deus. Então Moisés, ele subiu o monte, e ali naquele monte, o que é que Moisés fazia? Ele tinha comunhão com o Senhor. Ali naquele monte ele experimentava da glória do Senhor, ele experimentava mais da presença de Deus, e não somente isso, ali naquele monte, Moisés também recebia instruções específicas da parte de Deus. É interessante, irmãos, porque
Moisés ele tinha um grande desafio na frente dele, que seria levar todo aquele povo à terra prometida, a terra de Canaã. E Moisés não conhecia a terra de Canaã. Moisés também não conhecia muito bem o seu próprio povo. Então o que é que acontece? Ele precisava da orientação do Senhor para saber como se conduzir. Só que quando Deus chama Moisés ao monte, Deus começa a passar instruções extremamente específicas sobre a construção do tabernáculo. Porque, antes de tudo, irmãos, o que é que o Senhor deseja é a adoração. Então, antes de qualquer coisa, antes de conquistar, antes de realizar, antes de fazer, antes de tomar posse da terra, de guerrear contra os inimigos, Deus queria um local para a sua habitação no meio do povo. Porque o Senhor queria ter comunhão, porque o Senhor queria ter intimidade com os seus. Deus queria ser adorado pelo seu povo, pelo povo de Israel. O Senhor queria ter essa intimidade, irmãos, com os seus. Amém? E aí, quando Moisés sobe, ele demora lá, se não me falha a memória, em torno de 40 dias. E o povo ali esperando. Moisés demora, e o que é que acontece? O povo se volta para a idolatria. O povo, juntamente com Arão, eles constroem um bezerro de ouro, cada um pega o melhor que tinha do seu ouro e doa para a construção desse ídolo. E aí Arão ali faz aquele trabalho e levanta um ídolo de ouro e diz para o povo de Israel: está aí, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E o povo começa, irmãos, a adorar. Quando Moisés desce, ele vê aquela situação deplorável, aquela situação triste, deprimente. O povo santo que havia sido liberto pelas mãos poderosas de Deus, com sinais portentosos, ali no Egito, as 10 pragas, todo o livramento que Deus fez durante o caminho, a coluna de fogo, a coluna de nuvem que também tapava a visão dos egípcios, e Deus ali operando majestosamente, aquele mesmo povo agora estava levantando um ídolo para adorar. Quando Moisés vê aquela situação, Moisés se revolta, Moisés quebra as tábuas da lei, e ali começa o morticínio de várias pessoas que estavam envolvidas com aquela idolatria. Então Moisés, ele vai com todo o seu coração diante de Deus e começa a expor o seu coração diante dele. E Moisés pede ao Senhor que tenha compaixão daquela nação que estava se formando, que tivesse, na verdade, que tivesse compaixão do povo hebreu, compaixão de Israel, porque a vontade de Deus, por causa do pecado daquele povo, era aniquilá-los. Era o aniquilamento. E Moisés, pela misericórdia, pela sabedoria dada pelo Espírito, conversa com o Senhor, dialoga com o Senhor. E ali meio que Moisés consegue convencer ao Senhor. O que é interessante é que no final desta conversa, Moisés ele faz um pedido tremendo ao Senhor. Ele pede para ver a glória do Senhor e Deus ali mostra para ele, fala para ele que iria mostrar para ele a sua glória. O Senhor disse que faria passar diante dele toda a sua bondade. E chegando na parte onde eu gostaria de poder nos aprofundar um pouquinho mais, Deus dá uma declaração para Moisés. Eu vou ler o versículo de novo. Diz assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti,
e te proclamarei o nome do Senhor, te farei conhecido o meu nome. E aí Deus chega para Moisés e diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Irmãos, uma das coisas mais sublimes e mais importantes que pode haver na vida do ser humano é a misericórdia. A misericórdia é uma palavra que para o português veio do latim misere, miséria, córdia, coração. É sentir a miséria do outro com o seu coração. E Deus diz para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É a coisa, irmãos, uma das coisas mais importantes. É uma das manifestações da sua graça. É o seu favor misericordioso para conosco, para com os homens. A palavra do Senhor nos diz que grandes são as suas misericórdias. O profeta Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, aquele povo que estava debaixo da tutela de Moisés estava correndo um sério risco de ser aniquilado. E não era uma aniquilação por parte do inimigo, por parte do diabo. Seria a própria mão de Deus que iria pesar sobre eles, que iria corrigi-los, que iria puni-los por conta da transgressão, por conta do pecado da idolatria. Moisés dialoga com o Senhor. E nesse diálogo Moisés procura despertar essa misericórdia que ele sabe que o Eterno tem. E Deus, reconhecendo o coração de Moisés, fala: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E, irmãos, e que Deus tenha misericórdia de nós. Seguindo o que o profeta Jeremias falou, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, se o Senhor manifestasse a sua justiça, independentemente da misericórdia, não sobraria um sobre a face da terra. Não sobraria um sobre a face da terra. Graças a Deus que a justiça de Deus, ela geralmente vem acompanhada da misericórdia. Desse sentir a miséria da raça humana no seu coração. A palavra hebraica para misericórdia, um tanto diferente da palavra em latim, é a palavra Hanan. E Hanan aponta para graciosidade. Hanan aponta para piedade. Hanan aponta para ser favorável. Hanan aponta para ter ou receber consideração. E é como se Deus estivesse dizendo para Moisés: eu serei favorável, eu terei consideração com quem eu tiver. Não adianta você ficar aqui dialogando comigo porque eu faço como eu quero. E ao Senhor agradou-se ter misericórdia neste episódio do seu povo. O irmão do Senhor Jesus, o apóstolo posterior, né, não fez parte dos 12, mas foi um líder da igreja no primeiro século. O irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago,
no capítulo 2 da sua carta, no versículo 13, depois de falar sobre uma série de coisas, ele traz aqui uma outra verdade. Porque o juízo vem de juiz e também tem a ver com justiça. Porque o juízo é sem misericórdia. Tiago está falando. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O Senhor Jesus falou lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, quando nós sentimos a miséria do próximo em nosso coração, e, como diz a palavra hebraica, Hanan, e nos tornamos graciosos, nos tornamos piedosos, nos tornamos misericordiosos, o Senhor Jesus diz que para esses haverá também misericórdia. Qual é o galardão de alguém que exerce misericórdia? É receber misericórdia naquele grande dia. A misericórdia, irmãos, é algo fenomenal. Porque ela consiste em não retribuir conforme o agravo, conforme a ofensa. Quando Deus diz, eu terei misericórdia, Ele está dizendo, eu não vou te retribuir conforme a tua ofensa, conforme o teu agravo. Isso deve nos fazer, irmãos, refletir. Isso deve nos fazer nos achegarmos mais a esse Deus. Nos achegarmos ao trono dele a tempo de achar misericórdia. Misericórdia, irmãos. Como o pai quer que os seus filhos aprendam essa lição. Como o pai deseja que nós aprendamos o que é ser misericordioso. O que é exercer misericórdia? Como Ele deseja, porque é assim que Ele nos trata. Porque é assim que Ele faz conosco. Porque é assim que Ele trata com os seus filhos. Isso está na natureza dEle, faz parte da sua natureza, a sua misericórdia. Deus é misericordioso. Tiago diz aqui, completando o versículo 13, a misericórdia ela triunfa no juízo. Voltando ao que o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tiago fala, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E um pouquinho antes ele diz que o juízo será sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos ser crentes, mas misericordiosos. Porque essa é a natureza do nosso Pai. Porque essa é a natureza do nosso Deus. É assim que Ele é.
Precisamos aprender, irmãos, a exercitar misericórdia. Exercitar esse sentir, a dor, o estado deplorável, a miséria do seu próximo. Não sentir aqui, mas sentir aqui. Miséria no coração. Sentir a dor, a miséria no coração. Ser misericordioso, irmãos, não é estender o pé, mas é estender as mãos. O pé nós usamos para chutar, para empurrar. As mãos geralmente nós usamos para erguer, para levantar, para ajudar. É assim, irmãos, que o nosso Pai nos trata. É assim que Ele faz comigo todas as vezes, todos os dias, em todos os momentos. É isso que Ele faz comigo, e eu tenho a certeza absoluta que é dessa forma também que Ele trata contigo. Porque é o mesmo Pai, e Ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele é imutável. Irmãos, tem uma passagem no Antigo Testamento, existem muitas, mas falou meu coração uma passagem específica no Antigo Testamento, no livro da rainha Esther, no livro de Esther. Diante de toda a situação difícil pela qual o povo judeu estava passando por conta do decreto de Ramã, com a assinatura do rei Assuero, por conta do decreto do rei, na verdade foi a ideia de Ramã e o rei sancionou aquele decreto, que os judeus fossem exterminados. Esther, ela se encontra em uma situação difícil, onde o seu tio, Mardoqueu ou Mordecai, vai ao encontro dela e lhe faz saber tudo o que está acontecendo. Esther morava no palácio, tinha vários servos e servas, estava muito bem, obrigado, e não se dava conta do que estava acontecendo até que alguém lhe abriu os olhos, para que ela pudesse interceder pelo seu povo. É interessante que a palavra do seu tio, ele diz, quem sabe não foi, eu vou parafrasear, para um momento como este, que fostes elevada a rainha. Está aqui no versículo 14 do capítulo 4. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então Mardoqueu está dizendo, Esther, não é por acaso que Deus te colocou nessa posição. Não é por acaso que hoje você é quem você é. Quem sabe não foi justamente para este exato momento que Deus moveu céus e terra e te fez rainha sobre o império medo-persa. E Mardoqueu abre os olhos de Esther, diz para ela, olha, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ele vai trazendo a responsabilidade a ela. Porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então ele vai abrindo os olhos dela e vai trazendo a responsabilidade. Esther, você não é rainha por acaso. Você não foi colocada nessa posição
pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, por acaso. O Eterno tem um propósito nisso. E quem sabe este não é o momento de você se manifestar na posição em que você está. Só que o que é que acontecia com Esther, irmãos? Ela tinha medo de entrar na presença do rei. Ela tinha medo. Por quê? Ela não era casada com ele? Ela não era esposa dele? Mas naquela cultura, mesmo a esposa oficial, o rei tinha várias e tinha várias concubinas, mesmo a esposa oficial, para entrar na presença do rei, ela primeiro teria que ser chamada por ele. Ela não poderia entrar de qualquer forma. Mesmo sendo mulher dele, se ela entrasse na presença dele sem ser chamada por ele, ela corria um sério risco de perder literalmente a cabeça. De ser morta. De ser punida. E Esther sabia. Esther sabia dessa realidade. Esther temia por sua vida. Mas, como ela estava sendo pressionada, ela diz aqui o seguinte, ela diz aqui para o seu tio Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã ou Xuxã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Essa comunhão, né? Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, se ele me matar, morri. Mas eu não vou ficar parada. Então Mardoqueu fez como Esther lhe havia ordenado. Capítulo 5, versículo 1. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Então, irmãos, ela ali estava cara a cara com a morte. Mas ela tinha um encargo no coração dela. E esse encargo era mais importante do que a sua própria vida. Eu vou fazer aqui um parêntese, já que falei sobre isso. O que é que leva a tantos homens e mulheres de Deus, missionários, a abrirem mão das suas vidas nos campos missionários? É o encargo que eles carregam no coração. O que é que leva um missionário como Jim Elliot, sabendo que poderia ser canibalizado pelos índios ali na região da selva amazônica, a entregar a sua vida para que aqueles índios fossem salvos e acabou morrendo e sendo canibalizado? É o encargo. É uma pessoa altruísta. Alguém que entendeu que a missão, que o chamado, que o encargo, que o reino é mais importante do que a própria vida. E infelizmente são poucos, né? Que assim são. No caso de Esther, ela tinha também este encargo. Mas no versículo 2 diz o seguinte: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio. Irmãos, veja você que como é bela essa passagem. Quando o rei olha para Esther e a vê parada no pátio, diz aqui a palavra que alcançou ela favor perante o rei. Irmãos, em figura, Esther aponta para a igreja.
Em figura, o rei Assuero aponta para o Senhor. E assim como Assuero amava a rainha Ester, o Senhor também ama a sua igreja. E nós temos, irmãos, a ousadia pelo sangue dele. Ester não foi lá de qualquer forma, ela vestiu as vestes reais. Ela estava preparada e adequada para ter um encontro com o seu rei. Da mesma forma também, irmão, nós precisamos estar adequados, como fala lá em Hebreus, pelo sangue, entrar no Santo dos Santos e tendo intrepidez e ousadia. E Ester, irmãos, ela alcança o favor perante o rei e o rei estende para ela o seu cetro, o cetro de ouro. E quando Ester toca no cetro de ouro, ela está livre de qualquer condenação. O que é isso, irmãos? Assuero usou de misericórdia. Ele estava afeiçoado por ela e ela alcança favor. Ela alcança misericórdia diante do rei Assuero. Irmãos, a misericórdia verdadeiramente, ela triunfa sobre o juízo. A rainha Ester poderia ter sido morta. Mas a misericórdia triunfou. E ela não somente permaneceu viva quando ela se apresenta diante do rei, mas ela teve a petição dela, o pedido dela atendido também pelo rei. Então, irmãos, essa passagem me chama muito a atenção, porque ela alcança esse favor, porque o rei se afeiçoa dela. Essa palavra, favor, a palavra hebraica, ren, né? Favor, graça, quer dizer também elegância. Elegância, irmãos. Aceitação. Então, ela estava em um estado que ela alcançou essa graça, esse favor imerecido diante do rei Assuero. Repetindo, mostrando mais uma vez que a misericórdia sempre triunfa. Por que triunfou na vida de Ester? Porque ela teve misericórdia do seu povo, a ponto de arriscar a própria vida. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. O juízo será sem misericórdia para aquele que não exerceu misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque Ester foi agraciada. Porque Ester alcançou a elegância, o favor do rei. Porque ela foi misericordiosa para com os seus que não tinham o que fazer. O povo judeu estava de pés e mãos atados. Não podiam nem se defender. Como ela sentiu a miséria do seu povo no seu coração e arriscou a própria vida por isso, ela alcança graça diante do rei. Irmãos, fazendo uma aplicação desta passagem, a mesma coisa acontece comigo e com você. Quando nós exercemos a misericórdia, quando nós estendemos a mão, quando nós abençoamos,
quando nós perdoamos, quando nós somos misericordiosos, Deus tem o maior prazer em exercer misericórdia também para conosco. Porque Ele está olhando e dizendo: meu filho, minha filha, está entendendo um pouco da minha natureza. Eu sou assim e eu quero que eles sejam assim também. E a vontade do Pai é ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao homem mais misericordioso que já existiu e que já existirá em toda a existência, em toda a eternidade. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o mais misericordioso de todos os homens. Amém, queridos? Aprendamos o significado do que é misericórdia, como o Senhor fala lá através do profeta Samuel: misericórdia quero e não sacrifício. É isso que Deus quer. Não é sacrifício, não é serviço, não é estender o dedo, não é apontar o dedo. Deus quer misericórdia no meio do seu povo, porque é assim que Ele te trata, é assim que Ele me trata, e Ele não espera menos de nós, irmãos. Amém?